Graça e paz. Hoje é o nosso 15º dia de oração nessa caminhada dos 40 dias. E hoje a gente encerra essa série de tema perseverança com o nosso maior exemplo de perseverança, Jesus Cristo, o justo. E nós vamos meditar justamente na palavra de Hebreus 12, do 1 ao 3, que diz assim: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo aquilo que atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Veja que com grande amor esse nosso Senhor e Salvador passou por amor de nós. Ele perseverou, ele passou pela morte de cruz, ele passou por vergonha, mas agora ele está sentado à direita de Deus. E ou seja, tudo isso ele suportou por amor de nós, para que nós não nos cansemos e nem tampouco venhamos a nos desanimar. Por isso, se você estava cansado e desanimado, seja encorajado agora a se levantar e a prosseguir, a se encher dessa confiança, dessa perseverança. E olha essas nuvens de testemunhos, veja na tua própria vida o que Deus já fez até aqui. Lembre-se, testifique. Lembre de uma coisa: os teus ouvidos são mais próximos da tua boca. E quando você contar um testemunho do que Deus já fez, a tua fé pelo ouvir, ela é realmente aumentada. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir as coisas de Deus. E quando nós nos lembramos do que Deus já fez até aqui, cremos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Porque Ele é o nosso maior exemplo de perseverança. Porque Jesus Cristo, realmente, a Bíblia diz que ele foi tentado de todas as maneiras, ele passou por muitos sofrimentos. Enquanto esteve aqui na terra, ele foi rejeitado por aqueles pelo qual ele veio salvar e enfrentou muita oposição. E apesar de ser filho de Deus, mas Jesus não desistiu de nós. E por amor ao Pai e a nós, Jesus perseverou até o fim. Ele passou pela pior humilhação e tortura, a morte de cruz, sem pecar. Por causa da sua perseverança, todos nós hoje podemos ter acesso a Deus e à salvação. E Deus Pai exaltou sobre todas as coisas. E quando você estiver desanimado e parece que a bênção está demorando muito, não desista. Persevere até o fim e você terá a vitória em Jesus. E o que diz a palavra de Hebreus 2, 17 e 18? Diz assim: Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Veja que maravilhoso! Ele se deixou se fazer homem, deixou a glória para vir à terra, ser homem, para conhecer os nossos sentimentos, conhecer aquilo que nós estamos passando e vivendo hoje. Ou seja, ele se tornou semelhante a cada um de nós. E hoje ele é sumo sacerdote, porque ele veio fazer propiciação pelos nossos pecados. E por isso ele pode entender e pode compreender, e mais do que isso, socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Por isso, Jesus veio ser o nosso maior exemplo de perseverança. Ele veio passar fome, passar necessidade, passar dificuldade. Tem um momento em que ele fala assim, né? Os lobos têm covil e o Senhor não tem onde recostar a cabeça. Então ele passou por muitas situações para entender o que nós sentimos hoje. Por isso nós temos que realmente entender o que o Senhor quer nos ensinar. Na palavra de Lucas 22, versículos 39 ao 44, diz assim que o Senhor ali no Getsemane, ele orou, ficou tão aflito que seu suor se tornou grandes gotas de sangue. Então imagine, a pressão era muito grande, Jesus nunca sentiu uma angústia mental e emocional tão forte. As suas últimas horas de vida na terra, ele vai com os seus apóstolos a um lugar que costumava visitar, o Getsemane. E Jesus estava ali com eles, muitas vezes, mas nessa noite. Porém, ele precisava um tempo ficar sozinho e se afastou dos discípulos. E Jesus entra um pouco mais no jardim, ele se ajoelha e começa a orar. E ele ora com tanto fervor e fica tão aflito que seu suor se torna como grandes gotas de sangue caídas ao chão. Você já passou por um momento de grande angústia?
Veja que Jesus então te entende. Eu creio que você não chegou a esse ponto de que teu suor se torne gotas de sangue. Mas ele foi além para nos entender. Ele foi além daquilo que nós mesmos poderíamos suportar e ele suportou por amor de cada um de nós e para compreender o que nós estamos sentindo, porque ele se tornou nossa semelhança, ele se fez homem. E por isso que nós somos incentivados pela palavra de Deus a seguir o exemplo de perseverança de Jesus. Mas assim surgem muitas perguntas, né? Quais foram as provas que Jesus teve que suportar, o que ajudou ele a perseverar, como poder seguir o exemplo dele? Mas vamos entender que tudo isso que nós temos vistos esses dias, que o tempo de nós ficarmos contristados com provações, como está em 1 Pedro 1,6, será que o fato de enfrentarmos uma prova significa que estamos perseverando? Nem sempre. Porque a perseverança, ela significa capacidade de aguentar ou manter-se firme em face de uma dificuldade. Então, ou seja, será que nós estamos tendo essa capacidade de suportar, de aguentar firme diante de uma situação difícil? Por isso, vamos pensar, Jesus, ele realmente foi capaz de suportar todas essas coisas. Então, por isso que perseverar não significa simplesmente passar por uma dificuldade inevitável, mas perseverança envolve firmeza, manter a atitude mental correta e não perder a esperança ao enfrentar a provação. Ele perseverou por amor de nós. Ele venceu todas as coisas. E por isso nós temos que perseverar e ter como exemplo o que Jesus passou e venceu por amor de nós. E por isso nós temos que pensar que como ele foi realmente forte e suportou todas as coisas. Ele foi traído por alguém que era muito íntimo, abandonado por seus amigos e submetido a um julgamento ilegal, onde os membros da sua elevada corte religiosa do país o ridicularizaram, cuspiram nele e o esmurraram. Mesmo assim, Jesus foi forte e suportou isso com toda a dignidade. E nas últimas horas de vida, Jesus suportou enorme sofrimento físico. Ele foi açoitado, espancado. E aí o que acontece? Quando você está sendo espancado pelas circunstâncias, por palavras de outras pessoas, como você tem passado? Pense na aflição que Jesus sentia ao passo daqueles enormes pregos eram martelados e atravessando-lhe os punhos e os pés, pondo-lhe as estacas. Imagine a extrema dor que ele sentiu quando a estaca foi erguida rapidamente, o peso do seu corpo passou a ser sustentado apenas pelos pregos, e as suas costas feridas rasparam na estaca. Ele suportou todo esse sofrimento físico, além de estar mentalmente aflito. Como a gente falou que ele ficou aflito na sua oração. E será que você tem realmente se queixado, murmurado, pensado em desistir, não tem perseverado diante das circunstâncias? Lembre que nosso maior exemplo de perseverança que foi Cristo. Ele passou por tudo isso por amor de nós. E será que nós estamos dispostos a carregar a nossa cruz e segui-lo? Será que nós estamos preparados para sofrer em nome de Jesus e crer realmente que Ele vai nos dar vitória? Porque Ele já deu vitória para cada um de nós naquela cruz do Calvário. E lembre que Jesus, Ele é perfeito. E Ele, sendo perfeito, Ele se fez em perfeição como nós para entender o que nós sentimos, o que nós estávamos passando. Então hoje é um dia de nós realmente meditarmos e nos enchermos dessa perseverança, dessa confiança de que Ele é fiel e poderoso. E por que será que Jesus perseverou? O que ajudou Jesus a perseverar e manter a integridade, apesar de todas as humilhações, decepções e sofrimentos que ele enfrentou? 2 fatores eram principais. Primeiro, ele recorreu a Deus.
e Deus provê perseverança. Segundo, ele olhou para frente, se concentrou, o Senhor Jesus se concentrou naquilo que era o propósito. Ele colocou toda a confiança no Pai. E ele orou pedindo ajuda de cima. Então, nas nossas petições, nas nossas aflições e angústias, vamos suplicar, vamos clamar ao Deus dos céus. Assim como Jesus fez. Ele teve medo, porque na oração do Getsemane ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porém, todavia, não faça a minha, mas a tua vontade. A segunda oração foi: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Então, como homem, ele sabia que difícil era passar por aquilo, mas ele perseverou por amor de nós. E ele recorreu a Deus. Então, vamos recorrer a Deus, vamos pedir, porque hoje nós temos um grande intercessor através dessa cruz, Jesus Cristo justo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então vamos perseverar em conhecer a esse Jesus e saber que ele suportou tudo isso e perseverou por amor de nós. Então ele vai nos ajudar, nos ensinar, porque em tudo ele aprendeu a obediência por meio do que sofreu. Então vamos realmente deixar o medo para fora. E vamos nos encher de perseverança, de coragem, de confiança. Ele teve medo, mas recorreu ao Pai. Se você tiver medo, ponha para fora. Na tua oração, descreva isso para Jesus, fale para Ele. E Ele vai te encher de fé e de confiança. E vai dizer para você: estou contigo, eu te entendo. Por isso hoje, eu quero que você realmente, com o exemplo de Jesus, pense. O que você tem passado, tenha certeza que você pode suportar. Ele suportou e vai te ajudar a enfrentar. Ele passou problemas de traição. Você está sendo traído? Alguém te traiu? Ele te compreende, ele vai te ajudar a vencer. Persevera. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, e muito menos para trás. Mas olha para o Senhor Jesus Cristo, aquele Senhor e Salvador, consumador da nossa fé. E tenho certeza que Ele vai te ajudar a perseverar até o fim. Eu quero desejar que realmente nossos corações nesses dias seja cheio de perseverança, de confiança, de que Ele é fiel, porque Jesus Cristo, o justo, Ele é o nosso maior exemplo de perseverança. E Ele venceu. E agora Ele está sentado à destra de Deus. E Ele é o nosso caminho, Ele é a verdade e Ele é aquele que nos trouxe vida e vida em abundância. Desejo um grande beijo no coração de vocês. Eu desejo realmente um dia repleto de plenitude dessa perseverança, dessa confiança e dessa fé. Um grande abraço a todos.